Olá, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de devocional. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado por deixar a gente entrar aí um pouquinho no seu dia a dia, na sua correria, para juntos estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje eu quero iniciar uma série de devocionais que tem como tema a espera de um milagre. E eu quero começar perguntando para você: você precisa de um milagre de Deus na sua vida? Existe um filme que tem o mesmo título da nossa série, A Espera de um Milagre. E bem resumidamente, o filme ele conta a história de um agente penitenciário que trabalha no corredor da morte e ele presencia ali vários eventos sobrenaturais. Inclusive, esse personagem ele é interpretado pelo famoso ator Tom Hanks. Vale muito a pena você assistir esse filme. Eu vou colocar aqui, uma imagem com o nome dele. Depois você pesquisa aí nas plataformas digitais e você pode assistir junto com a sua família. O título desse filme retrata muito bem a realidade de todos nós. Nós estamos à espera de um milagre de Deus. Seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja a cura para uma enfermidade que você está enfrentando, ou algum familiar seu, alguém que você ama, seja a salvação de alguém que tem o coração bem duro e não quer saber do Evangelho, seja uma situação que pareça impossível de ser revertida. Talvez você se encontre em uma situação onde você pensa ou diz aquela famosa frase: só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus para eu sair dessa situação. Só um milagre de Deus para eu vencer essa enfermidade. Só um milagre de Deus na vida do meu cônjuge, viu? Só um milagre para que o coração duro daquela pessoa seja quebrantado e alcançado pelo amor de Jesus. Só um milagre. Só um milagre. A boa notícia que eu tenho para te dar é a seguinte: as Escrituras, livro a qual nós cremos que é a palavra de Deus, está repleta de histórias sobre o poder extraordinário de Deus. É o mar que se abriu, o sol e a lua que paralisaram no céu, o fogo que consumiu a oferta encharcada de água e tantos outros que nós podemos ler na palavra de Deus. Se eu fosse aqui falar de todos, eu ia passar um bom tempo. Esses são apenas alguns exemplos. Isso sem falar nos milagres do nosso Mestre e Salvador Jesus. Não houve vento, não houve mar, não houve demônio, não houve doença, nem morte que resistisse o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para você com toda a minha fé, que o Deus Todo-Poderoso e Soberano ainda continua a intervir na história do seu povo, na história dos seus filhos, ordinária e extraordinariamente. Nada e nem ninguém pode deter o seu poder sobre nós. Que bom saber disso. E eu quero então, nesse momento, convidar você a abrir a palavra de Deus ou a ligar a palavra de Deus no texto que nós iremos estudar nessas próximas semanas juntos, que é o texto de João, capítulo 11. Durante as próximas semanas nós vamos estudar todo o capítulo 11, mas agora nesse momento eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 32, João 11, 32.
Se você puder, pegue sua Bíblia, se não, você pode apenas ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus. Vamos ler? Diz assim, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam elas. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Vamos ler até aqui. Para alguns estudiosos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre o grande milagre da ressurreição de Lázaro. E muitos acreditam e chegam a afirmar que esse foi o maior de todos os milagres que Jesus operou. E é com o exemplo desse milagre que nós iremos aprender algumas lições preciosas sobre esse assunto. E eu quero dividir esse texto em 3 partes. Primeiro, eu gostaria de olhar com vocês sobre o tempo do milagre. Depois, nós vamos estudar sobre o modo do milagre e, por último, sobre o propósito do milagre. Então, vamos lá. Primeiro, o tempo do milagre. E dentro desse ponto aqui, eu quero responder 3 perguntas, tá bom? Hoje, vou responder apenas uma e aí, nas próximas semanas, nós vamos respondendo as outras. E a pergunta que eu quero responder, olhando para esse primeiro ponto, onde nós iremos estudar sobre o tempo do milagre, é a seguinte: como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Eu quero ler com você o versículo 3, João capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O texto, ele afirma que a família de Betânia era amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim, Lázaro ele ficou enfermo. E diante dessa realidade, surgem então alguns questionamentos. Se Jesus ele amava a Lázaro, por que ele permitiu que ele ficasse doente? Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que suas irmãs sofressem tanto? Por que Jesus permitiu que o próprio Lázaro morresse? Percebam só que Maria e Marta fizeram a coisa certa na hora da aflição. Elas buscaram ajuda em Jesus. E por que elas buscaram ajuda em Jesus? Porque elas tinham convicção do amor de Jesus por Lázaro. Isso fica claro quando elas dizem: Senhor, aquele a quem amas está doente. A pergunta que eu me faço olhando para esse cenário é: por que Jesus não curou Lázaro à distância, hein? Jesus ele poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente e podia também curá-lo à distância, como ele já tinha feito com o filho do oficial do rei. Você se lembra dessa história? Por que ele não curou o seu amigo a quem amava? Humanamente falando, a atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. Os judeus, eles não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Maria, Marta e Lázaro. Eles pensaram que amor e sofrimento não podiam andar juntos. Olha só o versículo 37, por favor, me acompanhe. Mas alguns deles disseram:
Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Talvez a pergunta dos judeus seja também a sua pergunta. Se Jesus me ama tanto, por que eu tenho sofrido tanto? Se Jesus me ama tanto, por que Ele tem permitido tanta dor na minha vida? Se Jesus nos ama, por que um crente fiel contrai uma doença grave e incurável na perspectiva da medicina? Se Jesus nos ama, por que um crente fiel, ele sofre um acidente e morre brutalmente numa estrada? Se Jesus nos ama, por que a dor se recusa a dar uma pausa no nosso peito, na nossa alma? Se Jesus nos ama, por que um crente fiel, que precisa cuidar da sua família, perde o emprego? Se Jesus nos ama, por que Ele permite a gente passar pela dor indescritível do luto? E eu gostaria de trazer uma resposta, então, para todos esses questionamentos. E eu quero fazer isso através de uma lembrança. Eu quero que você se lembre que Deus, Ele conhece e Ele sabe dos nossos sofrimentos. Pois Deus, mesmo amando tanto o seu único filho, Ele não o poupou da cruz. Eu pergunto para você nesse momento, você consegue imaginar o quanto Deus Pai sofreu vendo o seu filho chorando no Getsemane em extrema agonia a ponto de suar sangue? Você consegue imaginar o quanto Deus sofreu vendo o seu único filho carregando todos os pecados de toda a humanidade? O pai amava o filho, mas o pai permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar, preste atenção nisso, não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Jesus, ele nunca prometeu imunidade, ele nunca prometeu uma explicação, ele prometeu ele próprio, ele prometeu sua presença, ele prometeu a mão sobrenatural dele em nossas vidas. Amor e sofrimento andam juntos. Lembre-se da pergunta que nós estamos respondendo hoje: como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? A resposta é: olhe para a cruz e você entenderá. Que Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até semana que vem.